chama julgamento. Esse aqui também. O agravo regimental no RHC 183.938. A relatora, aliás, é a ministra Daniela Teixeira, e há um voto vista do ministro Ribeiro Dantas. Após o voto da ministra relatora, negando provimento ao agravo regimental, pediu vista antecipada o ministro Ribeiro Dantas. Vossa Excelência tem a palavra, ministro. Esse aqui é o 183.938. Esse aqui eu estou divergindo, diferentemente do caso anterior, em que eu acompanhei a ministra Daniela. Neste, eu estou divergindo. No tocante à primeira alegação, referente à tese de que a conduta imputada aos pacientes no fato 2 da denúncia é atípica, em razão da abolício crimes realizada pela Lei 14.133, o Tribunal de Justiça decidiu, e eu transcrevo o trecho em maior extensão, que, apesar de esse dispositivo ter sido revogado, ele foi substituído em continuidade normativo-típica pela hipótese agora prevista no artigo 337-E do Código Penal, que dispõe. E aí, como é que chama? O acórdão explica o que aconteceu. O fato 2 foi narrado assim na denúncia. Eu vou também aqui, vou escolher do trecho que eu transcrevi as partes mais importantes. Que os acusados inexigiram licitação, deixando de observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade. E a justificativa não observou os requisitos legais previstos. Segundo a narrativa acusatória, portanto, os denunciados Anísio Anatólio Soares e Edmar Souza contrataram diretamente determinada empresa, que seria o único jornal distribuído no município com notícias locais, deixando de observar as formalidades pertinentes à inexigibilidade, isto é, desatenderam ao disposto no artigo 25, inciso 1º da Lei 8666 de 93, que exige comprovação da inexigibilidade através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou o serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou entidade equivalente. Extrai-se da denúncia que, apesar da ciência de todos os envolvidos a respeito das combinações legais, aspas, o denunciado Edmar, ainda na condição de presidente da comissão de licitação do município de Governador Celso Ramos, solicitou, na data especificada, a realização de procedimento de inexigibilidade de licitação para a aquisição de assinaturas de jornal impresso com circulação diária e distribuição regional, fecha aspas, apresentando, novamente, aspas, como justificativa o fato de que a empresa individual registrada em nome de Osias, mas administrada também por Décio, era o único jornal distribuído no município com notícias locais, estando o valor compatível com o de mercado, fecho aspas. Nos termos da inicial, a justificativa não observou os requisitos legais previstos no artigo 26 da Lei 8666 de 93, tendo em vista que não houve comprovação na forma e pelos meios previstos no artigo 25, inciso 1º do mesmo diploma legal, ou seja, o atestado, que a empresa a ser contratada, de fato, não possuía competidores que poderiam, em igualdade de condições, fornecer ao município um produto idêntico. O questionamento da defesa, assim, é no sentido de que a denúncia imputou aos acusados a prática de conduta constante da parte final do artigo 89 da Lei 8666 de 93, isto é, de inobservância às formalidades pertinentes à inexigibilidade constantes no artigo 25, inciso 1º da mesma lei, que deveria ser feito por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local, conduta que foi abolida em razão da revogação da segunda parte do artigo 89 da Lei 8666 de 93, daí entenderem pela tipicidade da conduta descrita na denúncia relativamente ao fato 2. Acerca das alterações promovidas pela nova legislação, a doutrina, e aí eu cito Raimo, em seu livro de 2022, a doutrina
de forma sucinta, passou a identificar as seguintes diferenças. A nova lei não mais prevê a conduta de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Considera a alteração benéfica. Se o agente admitiu, possibilitou, deu causa à contratação direta e legal, incorrerá no crime do artigo 337-E. Por outro lado, se era mesmo o caso de dispensa ou inexigibilidade e o sujeito tão somente deixou de observar formalidades legais, a conduta não se reveste de gravidade suficiente para autorizar a incidência do direito penal em homenagem ao princípio da intervenção mínima. Conforme explicam Denise Mendes, Jefferson Antônio Fernandes Bacelar e Giuseppe Mendes em Direito Público e suas transversalidades, aspas, a partir do momento em que o legislador opta por suprimir a conduta omissiva contida no artigo 89 da Lei 8666, do artigo 337-E, pode-se falar que, quanto a essa parte, ocorreu abolício crimes. Adiante, na página 574, explicitam que, aspas, para todos aqueles que estão sendo processados pelo error improcedendo, ou seja, por não promover ao estrito cumprimento da lei os aspectos formais de um procedimento administrativo para dispensa ou inexigibilidade de licitação, deve-se declarar extinta a sua punibilidade, caso ainda estejam com processo em trâmite ou em fase de execução da pena ante a abolício crimes da parte final do artigo 89 da Lei 8666, com advento da Lei 14.133, sua alteração do Código Penal, com acréscimo do artigo 337-E em seu diploma. Isso porque deve-se considerar a retroatividade da lei penal mais benéfica, novatio legis in melius, e, consequentemente, extinguir a punibilidade do agente com fundamento no artigo 107, inciso 3º do Código Penal. De fato, a nova lei não descriminalizou a conduta descrita na primeira parte do artigo 89 da lei anterior, não havendo se falar em abolício crimes nesse aspecto. Esta Corte, com efeito, vem registrando que o cotejo do artigo 337-E do Código Penal com o artigo 89 da antiga lei, não aguento mais dizer esse mesmo número 1000 vezes, evidenciam uma continuidade normativo típica, já que o caráter criminoso do fato descrito na parte inicial do dispositivo foi mantido, tendo sido descriminalizada apenas a segunda parte, referente à conduta de deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação. Conforme registrado pelo Ministério Público Estadual, aspas, em relação à parte final do tipo previsto no revogado artigo 89, houve mesmo a alegada abolício crimes. E segue. Dentro desse contexto, todos aqueles que ainda respondem na seara criminal exclusivamente por terem deixado de observar as formalidades, etc., devem ter reconhecida a extinção de suas punibilidades nos termos do artigo 107, inciso 3º do Código Penal, combinado com o artigo 2º, caput e parágrafo único do mesmo diploma, sendo esse o caso dos ora agravantes. No tocante à alegação de atipicidade das condutas diante da ausência de indicação do dolo específico e do prejuízo ao erário, necessários para a configuração do delito, previsto no artigo 89, caput da antiga lei, atual artigo 337 do Código Penal, o Tribunal de Justiça registrou que a ação de improbidade de número longo em nada se comunica com o fato 2 descrito na denúncia, porque esta apenas trata do edital 67 de 2011, que é o fato 1, e do edital 47 de 2006, o qual sequer é objeto da apresentação penal. Embora não diga respeito ao fato 2 descrito na denúncia, segundo se observa do acórdão a quo, a ação de improbidade abarcava o edital 67 de 2011, fato 1, tendo os agravantes sido absolvidos na ação civil por não haver descrição na inicial quanto ao dolo específico dos agentes e ao prejuízo sofrido pelo erário. Além disso, o próprio Tribunal de Justiça reconhece que, aspas, no caso em análise, de fato, a denúncia não aponta de forma expressa o dolo específico dos denunciados.
mas deixou de acolher a pretensão da defesa, confirmando o posicionamento adotado pela magistrada singular de que seria, aspas, precipitado na fase do recebimento da denúncia, supor a ausência de dolo dos agentes sem a prévia instrução do feito, fecha aspas. Ocorre que, aspas, no julgamento da ação penal 480 de Minas Gerais, esta Corte Superior decidiu, por maioria, que seria imprescindível a presença do dolo específico de causar danos ao erário e a demonstração do efetivo prejuízo para a tipificação do crime previsto no artigo 89 da Lei 8666. Isso está no agravo regimental, nos embargos de declaração, no agravo em recurso especial número 2.625.884, Maranhão, relatou o ministro Rogério Schietti, julgado na 6ª turma em agosto deste ano. No mesmo sentido, temos precedentes, como o agravo regimental, no habeas corpus 607, 605, relator o presidente Messode Azulay, julgado nesta 5ª turma em agosto do ano passado. E o agravo regimental no recurso em habeas corpus 171-110 da Bahia, relatou o ministro Sebastião Reis Júnior, julgado na 6ª turma em junho do ano passado. A conclusão da magistrada singular vai de encontro, portanto, ao entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, aspas, ainda que irregular a dispensa de licitação, a falta de imputação do dolo específico e do efetivo dano ao erário impede a admissão de tipicidade do crime da Lei de Licitações nos termos do habeas corpus 411.677, relatou o ministro Sebastião Reis Júnior, julgado na 6ª turma em setembro de 2019. E aí eu transcrevo, por mais de uma lauda, a narração que o Ministério Público faz do fato 1 e considero que, da análise da inicial acusatória, conforme bem referido pela parte agravante, aspas, não há qualquer referência à ocorrência de efetivo dano ao erário, limitando-se a inicial a indicar o valor total dos contratos e a aduzir que a administração pública teria sido tolhida em seu direito de buscar propostas mais vantajosas inerentes à realização de licitação, sem, no entanto, demonstrar eventual sobrepreço ou superfaturamento, ou quanto daquele montante estaria fora dos padrões aceitáveis no mercado, ou ainda se a contraprestação seria condizente com a cifra paga pelo município. Dentro desse contexto, isto é, reconhecida com relação ao fato 1 descrito na inicial acusatória, a ausência de descrição do dolo específico de lesar os cofres públicos, bem como a descriminalização da conduta relacionada ao fato 2, essa porque é o final do artigo 89 da lei antiga, que não foi repetida pela lei nova, no artigo 337, inserido por ela no Código Penal, eu entendo pelo acolhimento in totum das teses da defesa. E, sendo assim, eu divijo da ministra relatora para dar provimento ao agravo regimental a fim de determinar o trancamento da ação penal de número longo relativamente aos ora agravantes. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Reinaldo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu também quero parabenizar pelos brilhantes votos, tanto da eminente relatora quanto do vistor antecipado do ministro Marcelo Ribeiro Dantas, mas eu vou pedir a mais respeitosa eminente relatora para acompanhar o voto e a conclusão do voto divergente de Sua Excelência, ministro Marcelo. É como voto. Ministro Joel Paciornik, como vota? Senhor presidente, eu peço vênia ao ministro Ribeiro Dantas e ao ministro Reinaldo, que manifestaram divergência, mas vou acompanhar o voto da ministra Daniela Teixeira. E agora sou eu, não é? Eu vou pedir vênia também à ministra Daniela Teixeira, também não deixando de cumprimentar pelo voto profundo que proferiu, e acompanhar o voto do ministro Ribeiro Dantas, especialmente pelo fato de que
faltou o dolo específico que foi tão repetido ali na leitura do voto de Sua Excelência. Então, acompanho o voto e proclamo, na verdade, vou proclamar o resultado. Nesta sessão, trouxe seu voto visto o ministro Ribeiro Dantas, divergindo do voto da eminente relatora, e no que foi acompanhado pelo ministro Reinaldo e pelo ministro Messori Azulay. Em seguida, votou o ministro Joel, acompanhando a relatora. Resultado do julgamento: a turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do voto divergente do ministro Ribeiro Dantas, vencidos os ministros Daniela Teixeira e Joel Pacionic. Lavrará o acordo o ministro Ribeiro Dantas.